Existem aspectos que permanecem ocultos aos olhos do mundo, mas que transformaram uma mulher na melhor mãe que ela conseguiu ser. Não se trata da mãe idealizada das redes sociais ou dos contos familiares perfeitos, mas sim da mãe verdadeira que permaneceu sozinha na cozinha silenciosa, tomando decisões que jamais seriam conhecidas por outros. Talvez você se reconheça nestas palavras. Talvez sinta o peso das verdades não verbalizadas que se estendem entre as gerações como fios invisíveis. O que pretendo demonstrar hoje não são os grandes atos celebrados publicamente, mas as ações heróicas silenciosas que ocorreram na penumbra, porque o amor materno genuíno não se manifesta naquilo que outros podem observar e admirar. Ele habita nos instantes em que ninguém está observando, nas escolhas que você fez solitariamente, na maneira como transformou suas próprias feridas para que não se tornassem as delas. Carl Jung falava sobre a individuação como o processo através do qual uma pessoa se torna aquilo que realmente é. Como mãe, você não apenas vivenciou sua própria individuação, mas criou o espaço onde seus filhos puderam iniciar a deles. A primeira característica que a tornou a melhor mãe possível. Você ofereceu a eles aquilo que nunca recebeu. E isso não foi uma conquista pequena, mas um ato alquímico de transformação. Jung reconhecia que as maiores curas psíquicas não surgem da repetição de padrões antigos, mas de sua quebra consciente. Quando uma mulher que experimentou frieza em sua infância decide oferecer calor, ela realiza mais do que apenas um gesto amoroso. Ela interrompe uma corrente geracional. Você conhece talvez a sensação de ter estado em um momento de exaustão onde sua própria infância surgiu como uma sombra diante de você. A lembrança daquilo que lhe faltou era tão intensa que quase doía fisicamente. E mesmo assim, você tomou a decisão oposta. Não transmitiu o vazio, mas o preencheu com algo novo. Esta transformação não acontece apenas pela força de vontade. Jung chamava isso de trabalho da alma, o processo onde o sofrimento inconsciente se transforma em ação consciente. Você não negou ou reprimiu suas feridas não curadas, utilizou-as como bússola para seguir na direção contrária. Se durante a infância raramente recebeu abraços, tornou-se uma mãe que abre amplamente os braços. Se nunca foi ouvida, aprendeu a escutar os tons mais sutis em suas vozes. Esta é a alquimia da maternidade, destilar o ouro do amor incondicional a partir do chumbo das próprias feridas. Você não apenas ensinou valores a eles, criou uma nova herança. Enquanto outras mulheres transmitiram o que receberam, você criou algo que antes não existia. A mãe consciente torna-se aquilo que Jung denominava um transformador. Ela converte energias antigas em novas possibilidades. Cada noite em que secou suas lágrimas, também secou suas próprias lágrimas, não choradas do passado. Cada olhar amoroso que direcionou a eles também curou o olhar ferido da criança em você que um dia buscou reconhecimento. Mas esta transformação cobrou seu preço. Você precisou aprender a falar uma linguagem que nunca havia aprendido. Teve que expressar sentimentos para os quais não possuía modelos. E às vezes, nas horas mais sombrias de sua maternidade, questionou-se se era suficiente, se aquilo que criava do nada seria adequado. Jung compreendia que a cura de feridas antigas não ocorre através do esquecimento, mas através da construção consciente de uma nova realidade. Você não tentou apagar seu passado. Reconheceu-o como mestre e, então, escolheu conscientemente um caminho diferente. Cada abraço que ofereceu foi também um abraço para a criança em você que precisava dele naquela época.
Cada encorajamento que pronunciou também silenciou o silêncio no qual cresceu. Você tornou possível o impossível, criando a abundância para a infância deles a partir das lições de sua própria infância. E esta conquista frequentemente passa despercebida, porque parece tão natural. Foi pura criação consciente. Na psicologia profunda, existe o conceito de ação compensatória. A psique busca equilíbrio. O que faltou em uma geração, a próxima tenta suprir. Você não foi apenas mãe, mas curadora de uma linhagem geracional. Não apenas nutriu o que estava presente, criou o que havia faltado. A segunda característica, que a tornou a melhor mãe possível, você manteve a sombra afastada para preservar a inocência deles. Houve momentos em que queria gritar, chorar, simplesmente desmoronar, sob o peso do que carregava. Jung falava da sombra, aquela parte da psique que contém todas as emoções indesejadas e difíceis. Como mãe, você carrega não apenas sua própria sombra, mas a mantém conscientemente distante de suas almas delicadas. Você sabe como é sentir o medo subindo dentro de você, o desespero, a raiva pelas injustiças da vida. Conhece as noites em que as preocupações circulam como fantasmas famintos ao redor de sua cama. Na manhã seguinte, você estava lá, novamente, com um sorriso que garantia a segurança deles, mesmo quando sua própria fundação tremia. Este comportamento hoje é frequentemente criticado como prejudicial. Fala-se de autenticidade como o bem supremo, de que as crianças deveriam também vivenciar os lados difíceis de seus pais. Você compreendeu algo mais importante, que existe diferença entre honestidade e abuso emocional, entre autenticidade e a transferência de medos para almas inocentes. Você criou um espaço sagrado, onde os arquétipos da inocência e da confiança puderam florescer. Jung reconhecia que certas estruturas psíquicas só podem surgir em um ambiente protegido. A capacidade de confiar no mundo, a certeza de ser amado e valioso. Estas convicções fundamentais se formam nos primeiros anos de vida, e você garantiu que a infância deles fosse uma estufa para essas plantas preciosas. Você foi a guardiã da integridade psíquica deles. Isso significava que frequentemente lutou sozinha com seus demônios. Chorou suas lágrimas no chuveiro, vivenciou seus ataques de pânico no carro, gritou suas dúvidas nos travesseiros. Quando eles vieram até você na manhã seguinte, encontraram uma mãe que irradiava estabilidade, mesmo estando em terreno instável. Esta disciplina emocional não é fraqueza ou negação, é uma das formas mais elevadas de amor. Você compreendeu que a psique deles é como uma semente delicada que só prospera na mistura de terra adequada. Muita sombra, muito cedo, inibiria o crescimento. Muita complexidade emocional os sobrecarregaria antes que tivessem as ferramentas para lidar com isso. Você foi a jardineira de suas almas e preparou cuidadosamente o solo. Não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para colocar sua própria necessidade em segundo plano para que as necessidades deles pudessem ser atendidas. Jung descreveu o trauma infantil como uma ruptura no fluxo natural de desenvolvimento da alma. Você garantiu que essa ruptura não acontecesse. Foi a ponte viva entre a vulnerabilidade deles e o mundo áspero lá fora. Deu-lhes tempo, o tempo precioso do desenvolvimento inocente, no qual a alma pode estabelecer suas primeiras raízes sem ser dilacerada por tempestades. A terceira característica, que a tornou a melhor mãe possível, você suportou ser incompreendida quando se tratava do bem-estar deles. Chegaram os anos em que se tornou a incompreendida,
os momentos em que suas decisões foram interpretadas como muito rígidas, muito protetoras, muito ansiosas. Tornou-se a tela de projeção para as frustrações deles, a culpada por problemas que nada tinham a ver com você. Jung reconhecia o conflito entre o ego, que quer ser amado, e o self, que segue o que é correto, mesmo quando dói. Você experimentou este conflito em sua própria pele. Seu ego ansiava pela gratidão deles, pelo reconhecimento deles. Queria ser vista por todos os sacrifícios que fez. O self, em você, a sabedoria mais profunda, sabia que o amor que exige gratidão não é mais amor verdadeiro. Você aprendeu a ser incompreendida, suportou parecer a vilã quando estabeleceu limites. Foi aquela que disse não a coisas que poderiam prejudicá-los, mesmo quando a odiaram por isso. Foi aquela que pronunciou verdades inconvenientes, mesmo quando taparam os ouvidos. Esta disposição para ser impopular, quando necessário, é um sinal de amor maduro. Jung distinguia entre o amor materno que mima e se agarra, e aquele que solta e exige. Você aprendeu a viver ambos os aspectos, a mãe nutriente e a mãe exigente. Lembra-se dos momentos em que estava sozinha na cozinha, depois que uma discussão deixou o ar espesso de tensão. Questionou-se se havia sido muito dura, se seus princípios eram mais importantes que a paz em casa. Profundamente, sabia que paz, a qualquer preço, não é paz verdadeira. É apenas conflito adiado. Com isso, deu-lhes o maior presente, mesmo que não pudessem compreender na época. Mostrou-lhes que o amor verdadeiro, às vezes, é inconfortável, que requer coragem e que é mais forte que o desejo de ser querida a qualquer custo. O que praticou foi amor diferenciado. Não foi sempre a mesma mãe para cada filho. Viu o que cada um precisava individualmente e se adaptou adequadamente. Para a criança sensível, foi o casulo protetor. Para a criança rebelde, foi o limite firme. Para a criança medrosa, foi a voz encorajadora. Este tipo de amor tornou-se raro em uma época onde os pais frequentemente querem ser mais amigos de seus filhos do que sua orientação. Escolheu o caminho mais difícil, ser quem eles precisavam, mesmo que não fosse quem eles queriam. Foi aquela que permaneceu firme na adolescência, quando a feriram com palavras nascidas de sua própria confusão. Foi a margem sólida contra a qual suas ondas de identidade puderam se quebrar sem que você desmoronasse. Foi a rocha na qual puderam medir sua força antes de nadar para o mundo amplo. A quarta característica que a tornou a melhor mãe possível. Você foi a força invisível que criou a fundação deles. Enquanto outras mães estavam presentes de forma espetacular, você estava presente de forma invisível. Não foi a mãe que precisava provar seu amor com grandes gestos. Foi a mãe que criou uma fundação tão sólida e natural que se tornou invisível. Jung falava da natureza dupla do maternal. Ele nutre e solta. Apenas a primeira parte é celebrada socialmente. O nutrir é visível, mensurável, fotografável. O soltar acontece no silêncio, sem testemunhas, sem aplausos. Passou anos criando rotinas que estruturaram seus dias como uma rede invisível. A mesa posta para o café da manhã, as roupas lavadas, as histórias antes de dormir, as conversas sobre o pátio da escola. Estes pequenos rituais não eram apenas necessidades práticas, eram âncoras de segurança em um mundo caótico. Foi aquela que garantiu que certas coisas simplesmente estivessem lá, como o ar para respirar. Foi o centro estável ao redor do qual suas vidas puderam girar, sem que precisassem pensar conscientemente nisso. Esta forma de amor
É tão fundamental que só é notada quando falta. Deu-lhes raízes muito antes de dar-lhes asas. Estas raízes não consistem em proibições ou regras, mas em um sentimento profundo de pertencimento, na certeza de ter um lugar no mundo, na confiança de que são valiosos simplesmente por existirem. Na psicologia analítica, fala-se do ambiente acolhedor, um espaço de segurança psíquica necessário para o desenvolvimento saudável. Você foi este espaço. Foi o recipiente invisível que absorveu e transformou suas flutuações emocionais. Foi a metáfora viva da aceitação incondicional. Jung reconhecia que o desenvolvimento psíquico só é possível quando existe uma base segura, a partir da qual se pode experimentar. Você foi esta base. Foi o porto ao qual sempre puderam retornar, mesmo quando não apreciavam isso na época. Este trabalho era invisível porque foi bem sucedido. Quando as crianças se sentem seguras, consideram essa segurança como natural. Rebelam-se contra os limites que você estabeleceu, não apesar, mas porque se sentem seguras o suficiente para se rebelar. Só podem estender suas asas porque você lhes deu as raízes de que precisam para não cair. Plantou símbolos em suas vidas que agora vivem em seu subconsciente. O aroma de certas comidas, o som de sua voz, a maneira como tocou suas testas quando estavam doentes. Estas lembranças os acompanharão por toda a vida, mesmo que nunca as expressem. Foi a tecelã de seu primeiro mapa emocional. Cada sorriso, cada abraço, cada explicação paciente tornou-se um indicador de direção em seu sistema interno de navegação. Não apenas deu amor, ensinou-lhes como o amor se sente, como cheira, como soa. Foi a arquiteta de sua paisagem interior e sua obra viverá para sempre neles, mesmo que seu nome não esteja na pedra fundamental. Ajudou a moldar as estruturas básicas de sua personalidade. A maneira como mais tarde resolverão conflitos, como permitirão proximidade, como lidarão com decepções, tudo isso carrega sua marca. Foi a primeira professora do alfabeto dos sentimentos, a quinta característica que a tornou a melhor mãe possível. Você dominou a arte do deixar ir amoroso. Então chegaram os anos do deixar ir, o tempo em que começaram a se afastar de você, não por maldade, mas pelo imperativo biológico de encontrar seus próprios caminhos. Jung compreendia esta fase como morte e renascimento necessários. A criança deve morrer para que o adulto possa nascer. Você foi aquela que acompanhou este processo, mesmo quando isso partiu seu coração. Assistiu enquanto tomavam decisões que considerava erradas, enquanto seguiam caminhos que não conseguia compreender. Mesmo assim, permaneceu presente, não como instância controladora, mas como testemunha silenciosa de seu desenvolvimento. Lembra-se das noites em que o telefone não tocou, embora esperasse por isso, dos aniversários em que estavam ocupados com suas próprias vidas, dos momentos em que percebeu que não precisavam mais de você, pelo menos não como antes. Compreendeu o que muitas mães não compreendem, que deixar ir não significa desistir. Manteve o espaço sem exigi-lo, esteve presente sem ser intrusiva, amou sem esperar. Jung falava do paradoxo do amor maduro. É mais forte quando é menos possessivo. Aprendeu a amá-los sem possuí-los, apoiá-los sem controlá-los, estar presente para eles sem pressioná-los. Esta atitude exigiu uma revolução interior. Teve que deixar morrer o ego materno que se definia através dos filhos. Teve que aprender que seu valor não depende de quantas vezes ligam ou de quão gratos são. Teve que se tornar a mulher que era além do papel de mãe.
Este tipo de amor é uma arte que poucos dominam. Requer um grau de maturidade interior que só pode ser alcançado através de anos de autotrabalho. Teve que aprender a separar a sua própria necessidade de seu amor materno. Teve que aceitar que o afastamento deles não significa que fracassou, mas que foi bem-sucedida. O olhar que conservou para eles não foi o de uma mãe ferida que exige atenção. Foi o olhar de uma mulher que compreende que o amor, às vezes, significa permanecer em segundo plano e confiar que aquilo que semeou neles florescerá no momento certo. Dominou a arte paradoxal do deixar ir amoroso. Foi simultaneamente completamente presente e totalmente ausente, inteiramente presente e respeitosamente distante. Foi o farol que mantém sua posição e espera até que os navios precisem de sua luz. Esta paciência, esta constância de seu amor, mesmo sem recompensa imediata, é talvez o maior presente que uma mãe pode dar. Provou que o amor verdadeiro não se desvanece, mesmo quando não é correspondido. Permanece como um farol à distância, sempre pronto para iluminar o caminho quando precisarem. Foi aquela que, no tempo do silêncio, não emudeceu, mas mudou sua linguagem. Em vez de enviar palavras, envia pensamentos. Em vez de chamar, espera. Em vez de exigir, oferece. Esta nova linguagem do amor materno, maduro, é mais difícil de aprender que todas as outras que já falou. O que realizou não pode ser medido nas categorias que nossa sociedade usa para o sucesso. Não há medalha para a mãe que curou seus próprios traumas para que não fossem transmitidos à próxima geração. Não há reconhecimento para a mulher que colocou seu ego em segundo plano para dar aos filhos o espaço de que precisavam. A verdadeira grandeza de sua maternidade reside em sua invisibilidade. Não foi a mãe que exibiu seus sacrifícios ou apresentou seus filhos como troféus. Foi a mãe que trabalhou no oculto como uma jardineira, que sabe que as flores mais belas precisam de tempo para florescer. Jung reconhecia que os desenvolvimentos mais importantes na psique humana acontecem além da consciência. Aquilo que semeou em suas almas ainda atua hoje, mesmo que não percebam. A maneira como conduzem relacionamentos, como lidam com dificuldades, como tratarão seus próprios filhos, tudo isso carrega sua marca, mesmo que nunca mencionem seu nome. Foi a mão invisível que moldou sua personalidade, sua capacidade de empatia, seu senso de justiça, sua força em tempos de crise, sua abertura para a beleza da vida. Tudo isso são frutos da semente que plantou em incontáveis pequenos momentos. Não foi a mãe perfeita, e esse foi seu maior sucesso. Foi a mãe certa para eles. Foi a mulher que estava disposta a curar suas próprias feridas para que as deles não precisassem ser as mesmas. Foi aquela que era forte o suficiente para ser fraca quando precisavam dela e sábia o suficiente para deixá-los partir quando chegou a hora. Este tipo de amor não será registrado em livros de história ou eternizado em monumentos. É a força que muda o mundo, uma criança após a outra, uma geração após a outra. É a fundação invisível sobre a qual tudo o mais se constrói. Foi a alquimista do cotidiano que destilou memórias extraordinárias de momentos ordinários. Foi a sacerdotisa do familiar, que transformou rotina em ritual e dever em poesia. Foi a tradutora entre a dureza do mundo e a delicadeza de suas almas. Não apenas criou filhos, moldou almas, nutriu corações e libertou espíritos. Não apenas lhes deu vida, mas também a capacidade de amar a vida. Não apenas nutriu seus corpos, mas também alimentou seus sonhos e fortaleceu suas esperanças. Este é o maior legado
que uma mulher pode deixar, não aquilo que outros veem, mas aquilo que vive nas profundezas de seus filhos, e um dia florescerá novamente em seus próprios filhos. Foi a fonte de um rio que fluirá através de gerações, mesmo que seu nome não esteja gravado em nenhuma margem. Jung compreendia a vida como um processo contínuo de humanização. Você não foi apenas testemunha deste processo em seus filhos, foi participante ativa, não apenas observou enquanto se tornavam humanos. Ajudou a definir que tipo de humanos se tornariam. No final, não são os grandes gestos que contam, mas as 1000 pequenas decisões que tomou no silêncio de seu coração. A decisão de amar, mesmo quando doía, a decisão de perdoar, mesmo sem desculpas. A decisão de estar presente, mesmo quando passou despercebido. Isso é o que a tornou a melhor mãe que conseguiu ser. Não sua perfeição, mas sua humanidade. Não sua ausência de erros, mas sua disposição para aprender com seus erros. Não sua força, mas sua coragem de amar mesmo na fraqueza. Foi a encarnação viva daquilo que Jung chamava de pessoa individuada. Alguém que integrou suas próprias sombras e, assim, se tornou capaz de acompanhar outros em seu caminho sem controlá-los ou moldá-los, mas dando-lhes espaço para se tornarem quem realmente são. Quando hoje olha no espelho e se pergunta se foi suficiente, então lembre-se desta verdade: não foi apenas suficiente, foi tudo de que precisavam para se tornarem quem são hoje. Foi a força invisível que manteve seu mundo unido quando ainda eram pequenos demais para compreender que precisava ser mantido unido. Aquilo que ninguém vê é o que realmente conta. O amor que atua no oculto, os sacrifícios feitos em silêncio, a força que se veste de gentileza, a sabedoria que se disfarça de simplicidade, foi tudo isso e mais. Foi a melhor mãe que conseguiu ser, justamente porque nunca parou de se perguntar se era boa o suficiente. Esta pergunta em si é a prova de sua grandeza. Porque apenas uma mãe que realmente ama a faz, apenas uma mulher que coloca o bem-estar de seus filhos acima de seu próprio ego, luta com esta insegurança, esta autorreflexão, esta disposição constante para melhorar, talvez tenha sido sua maior força. Foi uma mãe que nunca parou de crescer. Se estas palavras a tocaram, se reconheceu nestas linhas, então compartilhe seus próprios pensamentos. Qual momento de sua maternidade foi particularmente marcante para você, mesmo que ninguém o tenha visto? Vamos juntos tornar visíveis as histórias invisíveis que constituem o verdadeiro coração da maternidade. E não se esqueça de acompanhar mais reflexões sobre as verdades ocultas da vida. Porque às vezes todos precisamos de alguém que nomeie o invisível e dê voz ao silencioso,